Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não nos segue, aproveita essa oportunidade para conhecer um canal que traz direito com leveza, clareza e propósito. E já deixa aqui o seu like, que hoje nós vamos fazer a correção do último exame da ordem e falar um pouquinho sobre as questões de ética, entender os motivos do acerto e o fundamento dos erros. Para quem está acompanhando, eu vou utilizar o caderno de prova do tipo branca e as questões de ética elas começam já logo na primeira questão. Então, na primeira questão, como vocês podem ver aí, nós tínhamos a situação da Antônia, uma advogada, que a princípio é um questionamento se aquilo seria considerado infração disciplinar, se haveria ali alguma sanção. A correta para essa questão é a letra C, e agora a gente vai entender um pouquinho por que esta é a correta e por que as demais estão erradas. Então, a questão A, ela fala que a conduta da advogada ela seria irrelevante para fins de infrações disciplinares, o que não é verdade, porque o advogar com violação da legislação é sim considerada uma infração disciplinar. Isso está previsto aonde? Lá no artigo 34 do Estatuto. A letra B, ela também está errada porque ela diz que a advogada estaria sujeita a uma pena isolada de multa. E como nós sabemos, a pena de multa necessariamente ela tem que estar acumulada com outras das sanções disciplinares, o que torna a letra B errada. Já a letra C, que é a alternativa correta, ela traz claramente que ela advogou contra a literal disposição da lei, porém ela poderia contar com a presunção de boa-fé em seu favor se ela tivesse fundamentado o pedido, seja na inconstitucionalidade da lei ou na injustiça da lei, que é exatamente o que o artigo 34, inciso 6º do Estatuto traz para nós. Já a letra D, que também está errada, ela diz que a conduta da advogada não teria nenhum tipo de relevância jurídico-disciplinar e que a atuação do advogado ela deve ser a mais ampla possível na defesa dos interesses dos seus clientes, o que também não tem qualquer fundamento. Nós sabemos que existe uma limitação ética e que qualquer conduta que vá além disso necessariamente vai resultar em uma possível infração disciplinar. Dando continuidade agora na questão 2, caso você se sinta mais à vontade em pausar esse vídeo para ler na íntegra o enunciado da questão, fique à vontade. Se preferir, eu vou fazer uma breve exposição do que tratava o enunciado para que você consiga se situar na resposta correta. Então, a questão 2, ela trazia o Roberto como advogado e que ele teria sido investido em um cargo de direção jurídica em uma empresa considerada estatal. Então, essa questão, ela tinha como objetivo testar, você que é aluno, se você conhece a distinção entre incompatibilidade e impedimento para o exercício da advocacia e quais que são as implicações. Então, aqui existia uma afirmação que é a correta, que é a letra A, que dizia que a atividade exercida por Roberto ela caracterizaria incompatibilidade para o exercício da advocacia, inclusive em causa própria. Isso é o que a gente encontra como fundamento lá no artigo 27, inciso 3º do Estatuto. Então, a incompatibilidade, a dica que a gente sempre dá para gravar, incompatibilidade. Olha aqui a questão do total, né? Então, quando existe incompatibilidade, eu não consigo advogar, mesmo que para causa própria. Isso torna a alternativa A como correta. Já a alternativa B diz que ele poderia só exercer legitimamente com relação ao cargo e não tem muito fundamento. A letra C diz que ele só poderia atuar e que haveria uma restrição só com relação à fazenda pública, o que não é correto, porque isso seria impedimento que está previsto no artigo 28 do Estatuto e não aqui no artigo 27. E a última questão, a D, que também é errada, diz que, como nesse caso ele atuava na área criminal, ele não teria um obstáculo por estar no mercado financeiro, atuando no mercado financeiro, e, portanto, ele poderia exercer normalmente a advocacia, o que também não é correto, porque uma vez que há o regime de incompatibilidade, isso vai se estender, inclusive, para a advocacia em causa própria. Importante lembrar que aqueles cargos e funções de direção jurídica em órgãos da administração direta ou indireta atraem um regime de incompatibilidade, inclusive para a advocacia em causa própria. E agora vamos para a questão 3,
que trazia dois assuntos distintos, falando de sociedade e também abordando a figura dos sócios e as atividades relacionadas à sociedade de advogados. Então, nós temos uma situação em que esse advogado, ele já tinha uma loja e ele resolve aproveitar o mesmo espaço para ter ali um escritório de advocacia e, paralelamente a isso, ele vai manter essas duas atividades e tem uma pessoa que não é advogada, que seria sócio aqui desse escritório. O que acontece? Nós temos nesta questão em específico a letra B como a letra correta e o fundamento a gente vai encontrar em dois dispositivos. O primeiro, o artigo 16 do Estatuto e o segundo, o artigo 40, inciso 4º do Código de Ética. Por que aqui a gente tem a letra B como a correta? Justamente porque a sociedade criada por Gustavo, o advogado aqui no caso, ela não pode ser levada a registro. Por quê? Junto com a atividade de advocacia, há outra atividade empresarial que não é permitido e também existe sócios que não são inscritos como advogado. Necessariamente, para ser sócio de escritório de advocacia, seja sociedade unipessoal ou eventualmente uma sociedade simples, eu tenho que ter ali a formação jurídica mais a aprovação na ordem com a respectiva carteira. Portanto, é a letra B. A letra A, ela está errada porque ela diz que a gente poderia registrar essa sociedade mesmo tendo sócio que não é advogado, mas que o seu nome é que não poderia constar na razão social. E isso não tem nada a ver. Não é o que nos diz o Estatuto e o Código de Ética. Errada, portanto. Já a letra C diz que, apesar de ser permitida a realização de atividades estranhas à advocacia, não seria possível registrar porque não teria ali pessoa advogada como sócia, efetivamente. No entanto, essa alternativa, ela também está errada porque não pode ter atividade estranha à advocacia e nem divulgar conjuntamente essas atividades, que isso já é uma questão já prevista na parte de publicidade, inclusive. Já a letra D, também errada, ela diz que a conduta dele de incorporar serviços de comércio e advocatícios, lembrando que a atividade de advogado não é mercantil. E aí ela diz o seguinte, que embora não seja muito comum, seria válido e não é válido, e que além disso, nós teríamos que registrar isso nas juntas comerciais, o que também não tem fundamento, conforme a gente estuda, efetivamente as sociedades de advogados, elas têm que ser registradas perante a OAB do Conselho Seccional. Questão de número 4 traz um assunto que geralmente é muito cobrado, que é o procedimento disciplinar. Então nós temos a situação que um presidente do Conselho Seccional da OAB, ele recebe uma representação que está identificada, tem toda a narrativa, e essa representação ela foi interposta em face de um advogado, do Paulo, e tem documentos, existe rol de testemunhas, indicação de provas, e ela diz que o presidente designou um relator e que, nesse caso, o que seria a alternativa correta. Então, nós temos a alternativa A como a alternativa efetivamente correta e o fundamento a gente vai encontrar no artigo 58A do Código de Ética. O que a gente precisa entender aqui, tá? O que torna essa questão realmente a correta? É que diz o seguinte, que sendo possível a aplicação de penalidade de censura, pode ser firmado o que nós chamamos de TAC, termo de ajustamento de conduta, que até inclusive tem um provimento específico tratando sobre esse assunto. Então, por isso, é possível firmar o termo de ajustamento de conduta, desde que isso não gere uma repercussão negativa à advocacia. Portanto, a A se torna amplamente correta. Já a letra B, ela está errada, por quê? Porque ela diz que seria possível suspender preventivamente o advogado Paulo logo no despacho que recebe a representação, o que não é correto, porque há necessidade de notificá-lo e só depois de ouvi-lo, ou caso ele não compareça, decidir pela sua suspensão preventiva. Já a letra C também está errada, porque ela diz que se por acaso houver o arquivamento, o conselho competente para julgar esse recurso seria o Conselho Federal, e no caso não é. Então, as decisões do presidente do Conselho Seccional, o recurso é contra realmente o mesmo órgão e não o Conselho Federal. E a última questão também está errada, porque diz que designar relator sem a prévia oitiva do advogado violaria o contraditório. E, na verdade, essa designação do relator, ela é um procedimento que faz parte do momento em que há o recebimento desse procedimento disciplinar
e realmente não há ainda o momento do contraditório. Isso vai ser realizado em momento posterior. Portanto, errada também. E agora vamos para a questão de número 5, que muitas das vezes é uma situação que acaba acontecendo na prática, infelizmente, que é a questão relacionada aos honorários contratuais e de sucumbência no caso de acordo. Então, tem toda uma situação de que um advogado representa um cliente em um processo indenizatório contra um banco, mas que o cliente, em um determinado momento, ele resolve fazer um acordo diretamente com o banco e há um questionamento como ficaria os seus respectivos honorários. Então, a gente tem como fundamento, e o próprio enunciado da questão, ele diz para a gente, neste caso, com base no artigo 24 do Estatuto, assinalar a correta. E o fundamento da correta, que é a letra C, é justamente o artigo 24, parágrafo 4º do Estatuto. Então, a letra C diz que, independente do acordo firmado entre o cliente e o banco, o advogado, ele conserva o direito ao recebimento tanto dos honorários convencionados, ou melhor dizendo, contratuais, como também dos honorários de sucumbência. No caso, os acordos realizados sem a anuência do advogado não podem prejudicar o direito ao recebimento dos seus honorários. Este é o fundamento, isso que torna essa alternativa correta. Já no caso, a letra A, ela diz que o cliente poderia renunciar o direito aos honorários do advogado e desde que ele tivesse feito isso expressamente no acordo firmado com o banco. Nada a ver, gente. O direito aos honorários é do advogado e não do cliente. Inclusive, isso é importante a gente lembrar com relação aos honorários de sucumbência, que é um crédito do advogado. Portanto, letra errada. A letra B está errada porque ela diz que o fato de ter sido realizado acordo retira o direito do advogado de recebimento aos honorários. Também sem fundamento nesse artigo. E por fim, a letra D, ela se torna também errada porque ela diz que o advogado só poderia cobrar os honorários se eventualmente o juiz anulasse o acordo, o que também não tem fundamento neste artigo em questão. E chegamos à questão de número 6, uma questão interessante que recentemente a banca já havia cobrado no exame, que traz a história do advogado Ivan, que foi realizar uma viagem através de um voo doméstico e ao chegar no check-in para embarque, ele percebe que esqueceu todos os documentos e que o único documento que ele tinha aí é justamente a sua carteira de identidade profissional, que é conhecida como nossa carteira da ordem, que é para isso que a gente batalha e faz o exame para poder ter isso em mãos. E quando chega ali o momento de apresentá-la com muito orgulho, com muita satisfação, respondem que ele não poderia usar isso como um documento de identidade civil. Então, nesse caso, o fundamento para tornar a alternativa B como correta é justamente o artigo 13 do Estatuto, que diz que ele pode sim embarcar, pois a carteira da ordem, ela é uma prova de identidade civil para todos os fins legais. As outras alternativas, elas estão erradas porque justamente elas dizem que não seria um documento válido para identificação civil, que é o que diz a letra A, a alternativa A. Já a alternativa C disse que ele só poderia embarcar se ele apresentasse outro documento junto com a carteira da OAB, o que também não faz sentido. E a letra D diz que ele não poderia embarcar, só vale realmente a carteira para o exercício da atividade em fóruns e tribunais. Então, expressamente, o artigo 13 reconhece o direito de utilizarmos a carteira de identidade profissional para fins de identificação civil. E vamos de questão 7, questão polêmica, porque sempre traz aí uma certa confusão para o aluno. Então, nós temos aqui uma situação em que há uma investigação criminal. Essa investigação, o enunciado diz claramente de que é sigilosa e que isso resultaria na prisão de João. Então, havia sido decretada pela autoridade policial ali a prisão. E o advogado, que é amigo, ele resolve, após o cumprimento da ordem de prisão, ir analisar na delegacia os documentos dessa investigação. O que torna essa questão bastante complexa é justamente o fato de que quando a gente pensa em direito ao advogado, é muito comum a gente lembrar que o Estatuto nos reconhece o amplo acesso aos inquéritos, mesmo sem procuração. Só que aqui a gente tem uma ressalva. Então, o fundamento da alternativa correta, que é a alternativa C, é justamente o artigo 6º, inciso 14, parágrafos 10º e 11º do Estatuto. O que nós temos em regra?
sempre quando houver investigação sigilosa para ter acesso aos autos do inquérito, da investigação, há necessidade de apresentação de procuração. E o acesso, ele só será com relação às provas que já foram produzidas. Então, aquelas diligências que ainda estão em andamento e que ainda não foram ali documentadas, o advogado não tem acesso. Isso porque, justamente, para evitar quando há risco ali comprovado de se comprometer a eficiência, a eficácia, enfim, a finalidade da investigação. Então, a alternativa C, correta. Já as alternativas restantes, ora elas afirmam que ele teria acesso independente de procuração, ora elas afirmam que teria amplo acesso aos elementos de prova, ora elas afirmam que ele teria acesso independente de procuração, mas que o acesso às provas seria delimitado. Então, nessa circunstância, nós temos a letra C como a alternativa correta. E chegamos à questão de número 8, última questão de ética nesse exame, e é legal a gente fazer uma contextualização em relação aos assuntos. É interessante nós notarmos que a FGV novamente traz a situação do assédio moral, sexual, eventualmente a discriminação cometida pelo advogado, que é uma alteração que veio recentemente e, paralelamente a isso, ela traz a questão da suspensão preventiva do advogado, que tem sido um assunto muito cobrado nos exames e que merece aqui a nossa atenção. Então, a historinha aqui trazia um advogado que tinha sido filmado cometendo aí assédio sexual contra as colaboradoras do escritório e, por conta disso, há uma repercussão, esse vídeo ele é veiculado nas mídias e, portanto, começa ali todo o procedimento para sua suspensão preventiva, é designado o relator, ele resolve pela sua suspensão e só depois realmente ouvi-lo. E que o processo teria que ser julgado aí em 180 dias. Neste caso, pessoal, a alternativa correta é a letra C e o fundamento nós vamos encontrar no artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto. O que torna essa alternativa C a alternativa correta? Esse procedimento, ele de fato, ele é irregular. Por quê? Porque a suspensão preventiva, ela só será válida realmente se o advogado ele for notificado ou, eventualmente, sendo notificado, não comparecer. Então, após essa etapa, é que vai se decidir pela sua suspensão preventiva. Tem que ter repercussão à advocacia, tem que ser prejudicial à imagem da advocacia. E o processo, nesse caso, ele tem que ser finalizado em até 90 dias, que é o máximo do período que o advogado ele pode ficar suspenso preventivamente. A letra A está errada, porque ela diz que o processo está regular, então poderia ter aí 180 dias como prazo para concluir o processo, o que não é verdade. A letra B também está errada, porque diz que é válido quanto à suspensão, mas que com relação à decisão de suspensão poderia se dar sem a oitiva prévia do advogado, o que não é correto, porque há necessidade do contraditório, ao menos que o advogado não queira comparecer. Já a letra D, também errada, ela vai nos dizer que foi regular quanto ao prazo, mas que, embora cabível, teria a necessidade de primeiro ouvir o advogado e depois efetivamente decidir. Mas nesse caso, o prazo não está correto. Portanto, essa alternativa, ela está errada. Se você chegou até aqui, agradeço a sua atenção. Não deixe de nos seguir para acompanhar dicas práticas e conteúdos que vão te ajudar na sua preparação até a aprovação no exame da ordem. E deixe por aqui também o seu comentário de qual assunto você torceu para que caísse nesse exame.